Então, boa noite, pessoal. Hoje, dia 9 de outubro de 2021, faz 12 anos que eu recebi os preceitos leigos, né? Que eu fiz uma cerimônia chamada Jucai. E eu estava aqui mais cedo pensando num ano antes, o quanto que eu pratiquei, o tanto que eu estudei, o quanto foi preciso, como a minha professora muito bem diz, né? Koen Roshi, ela diz, criar causas e condições para poder o fato acontecer. E eu fiquei pensando um pouco nesse dia, né? Eu me lembro quando eu cheguei para a cerimônia, depois de ter arrumado o Zendô quase todo com a ajuda de algumas pessoas. Obrigado, Ana. E é muito interessante a cerimônia. Eu me lembro que quando eu cheguei, que me pus diante da minha professora, olhei nos olhos dela, eu não tinha dúvida quanto ao caminho que eu estava escolhendo. Não tinha dúvida nenhuma quanto à professora que eu estava escolhendo, quanto à prática que eu estava começando a desenvolver. E durante a cerimônia, à medida que as coisas vão, à medida que a cerimônia vai desenrolando, à medida que a cerimônia vai acontecendo, eu apenas tinha mais uma confirmação do que eu queria. E nesse dia 9 de outubro, eu recebi o nome de Jozen, né? Jozen, que tem um significado de puro zen, a pureza do zen, limpo. Esse é o significado do nome que a minha professora me deu. E é interessante porque durante a cerimônia a gente vai recebendo os preceitos e a gente é orientado a sempre observar aqueles preceitos diante das situações que a gente vai vivenciando. E é bonita a cerimônia, mas também é bonito e divertido o pós-cerimônia, quando a gente realmente vai para a vida, né? Quando a gente vai correr aí o dia a dia, que as coisas vão acontecendo, aquelas mesmas coisas de antes iam acontecendo, mas você já responde ao mundo um pouco de uma forma diferente. E quando você responde ao mundo e às pessoas de uma forma diferente, é interessante porque a situação ela pode ser a mesma, mas aquele que está vivenciando já não é mais o mesmo. E os ensinamentos do Buda faz com que a gente possa renascer em vida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto que se fala no homem novo, em um mundo novo, em novos tempos. Isso é possível, sim, mas é preciso que a gente se transforme. Porque se a gente se transforma, a gente transforma aos poucos, não só a si mesmo, lógico, mas também aos poucos a nossa interdependência. Porque se eu estiver bem, há uma tendência que as pessoas também à minha volta estejam bem. E se as pessoas à minha volta estão bem, elas também significam dizer que eu tenho maiores condições
de ficar bem. E é uma cerimônia muito bonita. Sozen-san fez em 2020. Ele recebeu o nome de Sozen. So significa velho, velho ancestral. Eu até brinco às vezes com ele. Oi, novo. Ou então, oi, velhinho. Esse nome, esses nomes, eles têm um significado, né? Tem um motivo para esses nomes serem dados. E como eu fiquei pensando muito um pouco hoje sobre essa cerimônia, eu fui visitar o meu materialzinho e eu encontrei um trecho de um texto que, na verdade, é um comentário de um livro chamado Shodoka, O Canto do Sator Imediato. E em um dos comentários, Deshimaru, que é um dos monges, o monge que comentou, na verdade, ele escreve o seguinte: o momento presente torna-se eternidade, razão pela qual é tão importante viver aqui e agora. Aqui e agora é a continuidade do cosmos. O tempo e o espaço existem em nosso corpo e em nossa mente. Se compreendermos que ambos existem em nós, a mente e o cosmos, deixa de haver dualismo. O nosso corpo é que é o cosmos. Aqui e agora, o presente é eterno e contínuo na eternidade. Nosso corpo torna-se Buda mediante o Zazen. Assim, podemos nos harmonizar e alcançar inconscientemente a consciência cósmica, a consciência universal. É incrível como os monges realizados, eles têm a capacidade de observar com lucidez, aquilo que acontece com o nosso mundo interno, aquilo que acontece com as nossas percepções, com a nossa relação com o mundo. Então eu queria compartilhar isso um pouquinho com vocês. Sempre lembrando, a verdadeira prática é aquela que a gente consegue viver, vivenciar os momentos que mais que pareçam iguais, de forma diferente, de forma apropriada. Então, vou pedir que eu vou encerrar e vou pedir que Sozen leia uma mensagem que chegou, certo? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. A Cláudia comentou: José, quando cheguei aqui, eu também já sabia que você seria o meu professor. Aprendo muito. Às vezes sinto muito de não ser uma melhor aluna. Gratidão pelos ensinamentos. Obrigado, Ana Cláudia. Pessoal, é sempre importante que a gente possa reconhecer o nosso esforço de prática e, diante daquelas possibilidades que nos apresentam, é importante que a gente consiga praticar
naquilo que a gente realmente pode. Se a gente começa a dividir entre prática sentada e o mundo lá fora, a diferença é maior do que a diferença entre a terra e o céu. Então, a vida comum, como diz Dogen Zenji Sama, é a vida iluminada. A vida comum também é a prática. Mas é verdade que quando a gente senta em zazen, como a gente inclusive já falou um pouco no curso de preceitos, quando a gente senta em zazen e a gente consegue simplesmente estar diante da nossa verdadeira presença, quando os nossos personagens caem, naquele momento que os nossos personagens caem, está surgindo algo importante. Algo importante está sendo revelado. E esse algo importante é o que a gente precisa para, no dia a dia, a gente poder se relacionar melhor com a nossa identidade, com os nossos personagens, com todos os fatos que acontecem. É isso que o praticante faz. A gente tem que praticar sem pressa, mas tendo em mente esse pensamento, como o Koen Roshi gosta de falar. É prática, é incessante. A prática ela não para. Se eu estou sentado, eu estou praticando. Se eu estou em pé, eu estou praticando. Se eu estou conversando com as pessoas, eu também estou praticando. Porque foi isso que os mestres fizeram. Foi isso que o Buda fez, foi isso que Jesus fez. Os mestres eles fizeram isso a sua vida toda. Eles não ficaram num cantinho isolados. Não, pelo contrário, eles saíram no mundo dando ensinamentos, influenciando positivamente a vida das pessoas. E a gente, na nossa interdependência, é importante que a gente compreenda qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel e que a gente consiga transformar-se. Porque se a gente conseguir nos transformar, a gente transforma o mundo. A minha professora sempre gosta de dizer isso, que é uma frase que Mahatma Gandhi dizia: seja a mudança que você quer ver no mundo. Agora, muitas vezes, para a gente ser a mudança que a gente quer ver no mundo, a gente precisa ser e a gente precisa, muitas vezes, algumas vezes, até um certo grau, ter momentos de renúncia. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Nesse dia de hoje, eu pensei muito um pouquinho sobre isso, né? Eu estava pensando que, às vezes, as pessoas dizem que querem mudar. As pessoas dizem que querem renascer em vida. Mas nem sempre as pessoas conseguem renunciar a determinadas coisas. E, às vezes, quando a gente renuncia pela metade. E se a gente renuncia pela metade, aquela outra metade não renunciada vem junto. É o Dharma, esse é o Dharma. Esses são os ensinamentos do Buda. Esses são os ensinamentos que eu tenho aprendido com a minha professora, que eu tenho aprendido na minha linhagem. E que cada dia de prática que acontece, eu sinto que eu tenho maior responsabilidade comigo e com aqueles que costumam praticar com a gente. Porque não há um eu sozinho, não é? Como o Thich Nhat Hanh gosta de afirmar, nós intersomos. E chegar não apenas em ter o conhecimento de que nós intersomos, mas a gente sentir que realmente nós intersomos. Isso sim que é importante que a gente consiga. E o caminho está a cada passo que a gente dá. É isso. Que vocês possam ter um bom final de semana e nos encontraremos, se desejarem, se formos na mesma direção, nos encontraremos na terça-feira, no Zazen pela manhã, onde eu vou ler um texto tradicional. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.